Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos continuar a aula de ontem, que foi a aula de português, que vocês fizeram até o número 16 da página 8. E hoje vamos dar continuidade com o quesito 17, que fala sobre sufixo. Então eu vou explicar para vocês o que é sufixo, para que vocês possam fazer essa atividade, esse quesito 17. O que é um sufixo? Sufixo é uma sílabazinha que a gente coloca no final da palavra, que modifica a palavra. Ela fica valendo outra, ela fica significando outra palavra, outra coisa. Por exemplo, quando você diz aqui em cima tem algumas palavras. Pobreza. O sufixo de pobreza é eza, EZA, que fica no final da palavra pobreza. Então, pobreza já é uma palavra derivada da palavra pobre. Quando eu falei para vocês palavra primitiva e derivada, a primitiva é a palavra original e derivada é a palavra que ela se originou da original. Então, que ela já foi formada da palavra original. Então, quando se fala em sufixo aqui embaixo, então o sufixo é justamente aquele finalzinho que a gente usa que modifica a palavra que é original. Por exemplo, se eu tenho agem no quesito 17, a primeira onde ele tem dizendo assim, agora é sua vez, forme palavras com sufixo abaixo. Então tem agem. Quando eu digo assim, folha, folhagem. Agem é um sufixo que modificou a palavra folha. Não é mais folha, então agora é folhagem. Então, sufixo é isso. Então, vocês vão fazer essa parte aí embaixo. Eu posso até dizer algumas palavras e vocês copiem. Depois vocês pensam em outras palavras que tenham esse sufixo, que terminem com esse também, esse mesmo sufixo que está aqui. Oso. Se eu coloco gosto, com oso fica gostoso. Eza, pobre, pobreza. Isar, com S, eu não fiz isar com Z, eu fiz isar com S. Então fica parabéns, parabenizar. Então modificou a palavra, você vê que virou outra palavra, se transformou em outra palavra. Então isso se chama sufixo, tá? É justamente quando a gente usa palavras primitivas e palavras derivadas. Então, agora vamos continuar com a página 9, que é a atividade de hoje, que a gente vai continuar com o mesmo texto, utilizando o mesmo texto, para fazer essa atividade da página 9. Então, veja aqui, ó, releia o texto da página 7, que ele está pedindo. E você vai continuar fazendo a atividade todinha, que é a interpretação. Vai continuar fazendo a interpretação. Você já ouviu alguma história contada por alguém? Vai responder aqui. Número 2. Em um texto, quando alguém conta alguma coisa, dizemos que esse texto é descritivo, narrativo ou argumentativo. O texto que a gente está estudando, que é esse texto, a Escola de Marcelo, este texto é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto quando tem o autor, o narrador, e quando tem personagens. Então, se o texto tem um narrador e tem os personagens, ele se chama texto narrativo. Ele está contando a história de alguém, está contando a história de alguma coisa, está narrando fatos. Então, é um texto narrativo. Vocês vão marcar aqui, ó, texto narrativo. Nesse texto lido, que é o texto A Escola de Marcelo, tá aqui. Quem está contando essa história? Quem será? É Beto? É Cata? É Marcelo? É o narrador? Você vai marcar aqui para ver quem é que está contando, me dizer quem é que está contando a história. 4. Que parte do texto comprova a resposta da questão anterior? A questão anterior é essa daqui, ó. Se você disse que o texto está sendo contado por Marcelo, então você vai lá no texto e vai dizer qual é o texto que comprova a resposta.
você vai escrever aqui, ó. Você vai tirar lá do texto e vai pegar parte do texto que está comprovando isso, que está dizendo que Marcelo que está contando a história. Se você ver lá, você vai ver que está escrito. Se você ler, você vai perceber logo que Marcelo está dizendo que é ele que está contando a história. Aí você vai escrever a frase que está lá, você vai escrever aqui embaixo. Número 5. O texto que você leu é um conto. Ele está afirmando, ó, o texto que você leu é um conto. Você saberia dizer por quê? O que é um conto? A gente já viu textos que é fábula. Fábula que vocês se lembram, que eu sei, é quando tem bichinhos e os bichinhos falam. Os bichinhos têm característica de humano. Fala, anda, pensa, come com colher. Então, isso aí, característica humana. Então, isso é uma fábula. Esse texto que a gente está vendo, o menino, ou a escola de Marcelo, ele é um conto. O conto, ele é composto de narrador e de personagem. Então, dessas duas alternativas, você vai marcar uma. Porque o texto se usa a informação de que a escola é de Marcelo? Porque no texto se usa a informação de que a escola é de Marcelo? Por quê? Você vai ler lá e vai responder aqui. Leia bem devagarzinho, com calma, que você vai saber responder. O 7. Aí a gente teve aula de ciências. Essa frase aqui está escrita lá no texto. Você vai ler e você vai dizer porque esse trecho é próprio da linguagem de quem? É específica de um lugar, é do meio jornalístico, é de uma pessoa de idade avançada ou é usada no dia a dia entre amigos? Quando você diz assim, aí a gente teve aula de ciências. Quem é que fala dessa forma aqui? São os idosos, são os cientistas, são os jornalistas. Quem é que fala? Você vai marcar aqui. Logo abaixo do texto, há algumas informações sobre ele. Releia essas informações e responda as questões. Quem é o autor, o livro onde o texto foi retirado, qual é a editora, tá tudo lá, as informações. Lá embaixo do texto, as informações estão lá. A fonte que traz o local onde o livro foi publicado. Se não tiver, não precisa preencher. Na linha 10 do texto, o termo dele se refere a quem? A Beto, a Cata, a Pátio ou a Ratinho? Ou Ratinho. Na linha 10, você vai ver lá na linha 10 e vai procurar quem é e vai marcar. Porque a aula, na opinião do narrador, foi divertida. A gente já viu isso na outra página. Por que a aula foi divertida? Você vai me dizer, você com a sua palavra, com suas palavras, você vai dizer por que é que a aula foi divertida, na opinião do narrador. O narrador disse que foi muito divertida, então você vai dizer por que é. Com suas palavras, você vai dizer por que o narrador teve essa opinião aqui. Número 11. Vamos testar os conhecimentos sobre as frases? Vejamos, o texto é composto de quantas frases? Perceba que eu estou falando de frases, uma coisa que eu já falei com vocês. O que é frase? Frase é um conjunto de palavras que tem sentido. Então, no texto, frases, toda a frase começa com letra maiúscula e termina com um ponto. Você vai perceber no texto que tem vários conjuntos de palavras que começam com letra maiúscula e termina com ponto. Se ela terminou com ponto, então é uma frase completa. Então, você vai contar quantas frases tem no texto. Nem todas terminam com um ponto. Tem alguma frase lá que termina com exclamação. Pode terminar com interrogação também. Então, você vai ver que no final da frase terminou com um ponto. Ou com exclamação ou com interrogação. Eu não sei se é o caso do texto. Mas você vai procurar no texto, vai contar quantas frases tem e vai colocar aqui, ó, se é 14, se é 18 ou se é 21. Como é que as frases se iniciam? Elas se iniciam com letra maiúscula e terminam com ponto. Você vai dizer aqui
Número 12. Como é que as frases terminam? Eu já disse agorinha, começa com letra maiúscula e termina com ponto ou com exclamação. Na linha 10, a exclamação utilizada em tudinho reforça um sentimento de afeto, desinteresse, medo ou pena. Leia que você vai perceber e vai anotar aqui, tá bom? Então, vamos encerrar agora e começar com o outro bloco.